Tá bom? Tudo bem? Boa noite, então, oficial agora, começando. O que nós vamos falar hoje? O que nós precisamos, tá? Boa noite. O que nós precisamos fazer para, como profissionais, atrair clientes que confiem no nosso trabalho, atrair clientes que valorizem o nosso trabalho financeiramente, e principalmente aquele cliente que vai ficar fiel a nós, que ele vai ficar conosco, que ele não vai fazer só uma sessão e ir embora, né? É isso que a gente conversou durante toda a semana e que eu venho prometendo que eu vou passar uns pontos, umas dicas para vocês. Então, primeira coisa, não é a primeira vez que eu já falo aqui, você precisa ter paixão pelo que tu faz, amar de coração. Falar de boca cheia, com o olho brilhando, o que você faz? Qual a técnica que você aplica? Eu faço isso, sabe? Eu mostro esse resultado. Ser a técnica. Quando eu fico encantada, vou pegar o exemplo da nossa colega aqui, quando ela fala assim, a Mari, vou deixar seu nome registrado, Mari, tá gravando, mas tudo bem. A Mari, quando ela fala que ela fez um reiki e que recebeu o feedback do cliente, ela quase chora. Tu olha pro olho dela, brilha. Ai, Elisete, a minha cliente disse que adorou. E que eu fiquei assim, meu Deus, a mulher vai pirar na minha frente me contando. Sabe, brilha, vem de dentro do coração. Como que um cliente não vai apaixonar por você que aplica uma técnica com todo esse amor? Agora eu já tenho alunas que falam assim, eu fiz um reiki hoje, tá, a mulher gostou, beleza? Como se estivesse fazendo uma faxina, como se estivesse lavando roupa, estendendo roupa no varal, entende? Então, assim, é muito importante você trazer de dentro a paixão por aquilo que tu faz, tá? E aplicar em você. As pessoas têm que olhar pra você sem te conhecer e dizer assim, ela é reikiana. Ou então olhar pra você e dizer, ela é uma consteladora sistêmica. Ela é uma, desculpa Aline, eu não sei, tiver Aline, Juliana, eu não sei que técnicas vocês aplicam, mas olhar pra você e dizer, ela faz isso. Sabe, você tem que estar na alma, tem que estar no seu rosto, tem que estar em você aquilo que você faz. Que aí quando você tá na rua, o cliente vai olhar, quando você falar sobre aquilo, vai ser a tua marca. Sabe quando você olha uma pessoa assim, lá no supermercado, fala, parece professora? Ou então você olha lá assim e fala, aquela lá tá parecendo uma advogada. Meio que tu identifica a pessoa. Se a pessoa olhar pra você na rua, ela sabe dizer quem é você? Você tá transmitindo isso para as pessoas? É o amor, a paixão pela sua missão. Você só vai conseguir fazer isso quando você estiver na sua profissão certa. Outro dia eu falei numa live sobre qual é o seu palco. Se você não estiver no palco certo, ninguém vai te aplaudir. A música pode ser a mais linda, você pode ter a voz melhor do mundo, mas você vai ser uma cantora que ninguém vai te aplaudir. Vão vaiar você. Ninguém vai comprar ingresso pro teu show, porque você não tá no palco certo. Você tem que estar no seu palco. Qual é o seu palco? Então, assim, quando você não ter vergonha, sabe? Tipo, eu coloco oráculo. Eu jogo oráculo. Aí, Elisete, tu mexe com adivinhação? Não, não é adivinhação, é oráculo, é uma técnica terapêutica onde a gente olha imagens e interpreta imagens. Quem tem preconceito, tchau, siga seu destino que eu sigo o meu oráculo vai comigo. Não ter medo, não ter vergonha de bater no peito e dizer, eu aplico essa técnica. Eu faço apometria espiritual. Elisete, tu mexe com os espíritos? Tu não gosta de Jesus? Jesus é um espírito. Sim, eu mexo com os espíritos. Jesus Cristo é um espírito. E eu falo com ele todos os dias.
sabe? Não ter, sabe, falar, simplesmente eu faço isso e ponto final. Quem gostou, gostou, quem não gostou, tchau. No momento em que você ter essa autoridade contigo mesma, os seus clientes vão olhar e vão dizer, nessa eu posso confiar. E eles vão gostar de você, tá? Não ter vergonha. Vou tentar resumir aqui, tá? Tudo que eu coloquei aqui. Porque tem situações, por exemplo, de uma coisa que acontece muito com o terapeuta. Fazer o bem pro próximo tem que ser gratuito. Tem que ter o voluntariado, tem que ter o treino, tem que ter os modelos para prática. Tu já estudou, tu já pegou o teu diploma, agora tu vai trabalhar. O teu cliente não sabe se ele é o primeiro, se ele é o 10º que tá sendo atendido. Então, eu sou essa profissional. Se é a primeira vez que eu tô dando uma aula ou se é a 10ª, vocês não sabem. A não ser quem já é minha aluna e já sabe que eu tenho 17 anos de carreira como professora. Mas quem não me conhece não sabe se é a primeira aula ou se é a 10ª. Vai saber quando? Vai saber quando eu fizer aquilo que eu já falei. Quando eu falar com confiança, com certeza. Quando eu falar, eu tô ensinando isso porque eu acredito nisso. Pode vir 500 professor falar que tá errado ou falar que não. Se eu tenho embasamento teórico, se eu fiz um curso, se eu estudei, se eu aprendi, se eu tenho resultado, essa é a minha profissão, eu vou defender ela. Entende? Então, tu tem essa confiança na técnica que você faz? A Cláudia não é terapeuta diretamente, mas indiretamente é terapeuta, porque leva uma calmaria aí para as escolas, para as professoras, né, com o trabalho maravilhoso. Imagina fazer tudo isso que você faz e entregar, tipo, tá feita essa caixa aqui, aí vou entregar, vou pegar meu salário e acabou. Sem aquela empolgação, sem o amor, sem a dedicação. Será que vai fluir o mesmo efeito no brilho, no olhinho das crianças que vão assistir? Eu acho que não, né? Eu acredito que você também concorda comigo que não vai fazer o mesmo efeito. E se uma professora compra um material com toda essa empolgação, com certeza a energia vai transmutar para todas as outras. E aí é o boca a boca. Se você fizer bem feito, aqui a colega comentou que fez um atendimento, né? Se você faz bem feito, faz com toda essa energia, faz com todo esse amor, uma vez, para uma pessoa, essa pessoa vai te trazer quantas pessoas? Entende? Ela vai ser a sua propaganda ambulante. Eu vou pegar o exemplo da Mari, que tá comigo há um tempão, então eu vou tomar a liberdade de citar o nome dela aqui. A Mari chegou porque uma pessoa que mal eu conheci num grupo me indicou, passou meu número para ela. Aí ela veio fazer uma sessão e chegou aqui, nem vou dizer como. Aí, né, Mari? Aí, conversamos, acertamos para fazer uma sessão, fez uma sessão, fez outra, aí já... questão de... eu não trabalho com a pessoa individual, porque geralmente a pessoa tem aquela questão de família, né? Ela não é sozinha, ela tem filhos, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem família, tem irmãos, tem filhos, enfim. Aí, começou a participar, começou a ir em frente. Dela já veio uma outra pessoa que ela indicou. Essa pessoa que ela indicou, já indicou outra. Essa outra que ela indicou, já me indicou outra. Ou seja, eu acho que eu já fiz para mais de 10 mil só com indicação da Mari. E a Mari chegou e foi uma única cliente, Aline, pagante. Uma única sessão. Mas o que eu fiz com ela? Como se ela fosse a minha única... Ela era, naquele momento, a minha única cliente. Não importava se eu tinha mais 10, mais 20. No momento que ela estava na minha frente, eu fiz o meu melhor para ela. Só que a partir do momento que ela teve essa conexão, que ela sentiu a cura, que ela sentiu realmente o benefício, quantos que ela já me indicou? Ela mesma me indicou uma só. Mas essa uma indicou a outra. E a outra indicou a outra. E cada uma fechou um pacote de R$1.000. A outra de 1.200. A outra... Enfim, né?
E a linha continua, porque essa última indicada, da última que indicou, ainda tá em processo. Ou seja, quando ela sentir o resultado dela, ela também vai indicar. Entende? Então, assim, não se preocupa com a quantidade de pessoas que eu tenho que ter para começar. Faça o teu melhor, com esse brilho no olho, com toda essa energia no teu melhor pro começo. Para um único. E esse um único vai expandir, tá? E é claro que você consegue atender pelo menos 5, um por dia, né? Então, mas vamos lá. O que mais que nós podemos ver? O que você pode mostrar? Uma coisa que eu já falei, mas eu vou repetir porque é muito importante. As pessoas precisam ver você. Eu quero atrair um monte de cliente, mas esses clientes precisam ver você. Eles precisam te enxergar. Aí você fica... Tu não tem... Gente, eu olhei... Eu não trabalho com mídia, né? Eu sou péssima. Eu dependo das pessoas me ajudar, porque eu não dou conta. Postar uma foto minha lá. Eu não faço nem ideia de biografia, disso, de aquilo. Enfim, não sou boa de mídia. Mas, o que acontece? Eu olhei, eu dou umas bisbilhotadas aí nos Instagram das minhas alunas. E o que eu vi lá? Instagram bloqueado. Para eu seguir elas, eu tenho que mandar o convite para elas aceitar. Eu não segui. A pessoa tá querendo aparecer, a pessoa tá querendo fazer uma clientela, mas deixa o Instagram privado. Deixa público para as pessoas entrar lá e clicar no te seguir. Eu adiciono as pessoas no WhatsApp, dou uma olhadinha nos status, nunca tem nada lá. Então, você precisa você precisa ser vista, né? Você precisa ser vista, as pessoas precisam ver você, tá? Então, de alguma forma, quando você tá em algum lugar, puxe o assunto sobre as terapias, tá? As pessoas precisam ver você, tá? E aí, essas pessoas vão ver você e elas vão chegar até você. E o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer quando essas pessoas te enxergam? Primeiro passo, elas te veem. Aí elas te viram. Aí elas chegam até você. E daí? Quando elas chegam até você, elas vão ver que você só tem uma técnica. Elas chegam até você e elas veem que você faz 1 horinha de sessão e tchau, acabou a sessão. O que você tem de diferente? Dá uma pesquisada na sua cidade, na região que você tá. O que você tem de diferente das outras colegas que fazem a mesma coisa que você? Não é querer ser melhor que ninguém, mas é encontrar o teu potencial, o teu diferente, é encontrar aquilo que você tem por você. O meu estilo, qual é o meu diferencial? Teve algumas pessoas que não sei se deu tempo, enfim, eu acho que eu esqueci de colocar lá no grupo que era 20 horas de Brasília, né? Então, de repente, teve algumas pessoas que se perderam no horário. E eu vi que agora, no finalzinho da tarde, umas pessoas entraram. Mas aí não deu tempo delas fazer uma coisa. Eu não sei se deu tempo para vocês ouvir as meditações que eu coloquei no grupo. Conseguiram ouvir? As meditações é um exemplo na prática do meu diferencial. O que tu faz pro seu cliente diferente de outras pessoas? Quando vocês entram em grupos do WhatsApp para algum trabalho, para alguma mentoria, sim, igual esse que a gente tá fazendo. Quando vocês entram nesses grupos, peraí, deixa eu ver que tem uma mensagem aqui. Quando vocês entram nesses grupos, o que acontece geralmente? Não é criticando colegas
psicoterapeutas e mentores, mas só para vocês entenderem o diferencial. Geralmente, quando eu entro nesses grupos, eu entro lá e eu fico muda, entro muda e saio cega, né? Como é que é? Entro surda, muda e fico lá. Até a boa vontade do profissional mandar um link para eu participar. Aí ele manda a propaganda, né? Manda todo o link dizendo que vai ter a aula, tal, igual eu fiz agora com vocês. Mas e do dia que tu clicou para entrar no grupo, um monte de gente entrou. Até o dia da aula, tu fica lá. Fazendo o quê? Às vezes, eu mesma, muitas vezes, eu desisto do grupo, saio do grupo e vou caçar o que fazer. É isso, né? Aí, o que eu fiz com vocês? Cada 2, 3 dias, bom dia, pessoal, tô aqui empolgada, tô preparando a aula. Eu pegava, olha um monte de folha que eu tenho aqui para 1 hora, gente, não vai dar tempo nem da metade. Aí eu olhava ali, isso aqui, que legal, isso aqui. Sabe aquele brilho que eu falei lá no início? Brotava dentro de mim. Gente, que legal, eu vou falar isso. Aí eu ia lá no WhatsApp. Meninas, acabei de preparar tal coisa, bom dia, tô toda empolgada aqui. Ia lá e compartilhava com vocês os bastidores, o preparo da aula. E aí eu colocava para vocês uma meditação. Foi bom ouvir a meditação? E aí? Será que o seu cliente não ia gostar de ouvir, de ver, de sentir algo entre uma e outra sessão? Você faz algo para o seu cliente entre uma e outra sessão? Sabe, assim como vocês gostaram de ver meditações, de ver orientações, de ter uns bons dias fora de hora lá, o teu cliente também vai gostar de ter algo lá. Quase ninguém saiu do meu grupo. A maioria entrou e ficou. Às vezes a gente entra em grupo e dali a pouco começa. Fulano saiu. E eu saio junto, aproveito o embalo. Porque não tem nada para me oferecer lá. Sabe? Então, assim, esse pode não ser o melhor diferencial, mas é o meu, tá? Então, qual é o teu diferencial? Qual é o teu diferencial? Para você mostrar para essas clientes que ali contigo ela não tá sozinha. Que ali contigo ela pode contar. É meio que, entre aspas, uma amizade. Porque eu falo assim, a amizade entre parênteses, entre aspas. Porque tu não pode se permitir dar muita liberdade da amizade. Porque a amizade dá libertinagem, dá liberdade. E aí tu tem que ter peraí, eu sou a profissional e você é o paciente. Né? Eu sou amiga, sou compreensiva, mas não exagera aí, tá? Então, dar essa liberdade e aí ter essa conexão com o cliente. E aí o cliente vai ver, poxa, que legal, que bom, né? E aí é uma forma que o cliente vai começar a ver que vale a pena ficar com você. E vocês perceberam que eu falei assim, entre uma e outra sessão, entre um tempo e outro, você entra em contato. Então, isso significa que você já tem que pegar o fio da meada, você já tem que entender que você precisa fazer pacotes, acompanhamento. Quando o cliente chega e começa, porque daí tu pergunta pro cliente, qual é o seu problema, né? Veio buscar uma terapia, qual é a sua dúvida, qual o motivo que te trouxe até aqui, o que tá te incomodando, e aí o cliente começa, porque meu marido, porque minha mãe, meu pai, meu gato, meu cachorro, meu periquito, o vizinho, porque todo mundo faz barulho, porque televisão alta e tal, e eu não consigo dormir, e eu tô com insônia, eu tô com dor de cabeça. Quando o cliente começa a falar dos outros, tu escuta um pouquinho só um pouquinho. Essa história de que psicólogo é um poço de desabafo não cura ninguém. A gente tem que ouvir até um limite. Porque se eu só escutar, vai passar a hora da sessão e o cliente vai embora aliviado. É como se ele tivesse tomado um dipirona, mas ele não curou a doença. Então eu não quero que ele vá embora aliviado. Eu quero que ele vá embora mais sofrido ainda.
Porque quando ele mexe na ferida, vai ir pra casa com dor. Vai ir pra casa com a bunda doendo porque fez uma bezetacil. Não vai ir pra casa só porque tomou uma gotinha de dipirona. Sabe? E simbolicamente que nós não mexemos com remédio, né? Só um exemplo que eu tô dando. Mas assim, a pessoa começa a falar. Eu escuto, né? Compreendo, sou empática ali com a dor do cliente, compreendo, entendo e escuto. Só que daí chega um momento que eu corto o cliente. Falo, olha, você não se importa, mas eu vou ir cortando a sua fala, porque senão vai passar o tempo e depois eu me esqueço o que eu tenho pra falar. Você não se importa de eu interromper você? Não, eu não interrompi com tapa na cara, eu só interrompi com amor, sabe? Eu vou interromper você, porque se eu não te interromper, depois eu me esqueço. E essa sua fala me fez lembrar algo pra te dizer. E daí eu domino a situação, porque se eu deixar o cliente fala 2 horas e não faz a sessão. Tu tem que saber quebrar a lamentação do cliente. E aí quando o cliente começa a questionar, vamos pegar o exemplo aqui da nossa colega que vende produtos físicos. Mas e isso, será que não sei o quê, porque isso rasga, porque isso não sei o quê. Realmente. E daí tu entra no embalo e escuta um pouco, acha um jeito de cortar a fala dela para falar dos benefícios. Porque a pessoa só vê o defeito, ela não vê a qualidade. Então, dá uma cortada no que ela tá falando para poder falar dos benefícios. E aí, geralmente acontece isso, que as pessoas têm essa de que terapeuta, psicólogo, é para desabafar. Me desculpa a expressão, mas meu ouvido não é pinico. Dá licença, você vai me contar qual é o problema que você tá tendo. Você não precisa vir aqui me contar até da briga com não sei quem. Então, assim, qual é o teu problema no caso desse exemplo que eu dei? Você tem insônia, então nós vamos falar da sua insônia. Mas porque meu marido, porque a televisão alta, porque meu filho não sei o quê. Tudo bem, deixa eles lá. Eu quero falar da sua insônia. E traz o cliente pro problema dele. Ele vai se sentir que você tá dando amor e respeito. Se você permitir deixar o cliente falar da vida dos outros, julgar, criticar, e você acaba entrando no ritmo. Então, uma coisa muito importante para vocês deixar anotado aí: terapeuta tem que ser frio, tem que ser neutro. Eu não fico do lado daquela mulher que foi agredida, mas eu também não fico do lado do agressor. Claro que não. O que é errado tem que ser feito, né? Se fez uma coisa errada tem que pagar por isso. Mas não sou eu que vou julgar. Não é um profissional na área psicológica, na área terapêutica que vai julgar. Se a pessoa chegou até mim com uma queixa, eu vou acolher essa pessoa, não importa quem ela é. Pega um exemplo de um médico. Se chega a pessoa mais procurada pela polícia, a mais bandida que tem na sua cidade, se ela sofre um acidente, ela chega no pronto-socorro, os médicos não vão atender? Ou vão? Você acha que o bombeiro, né, a equipe de socorro não vai lá socorrer vamos dizer, um acidente só porque o homem que estava dirigindo estava alcoolizado, fazendo coisa errada e era, enfim, tinha brigado e ele merecia aquilo? Os bombeiros não vão ir lá correndo socorrer e levar pro hospital? Eles vão. E nós também estamos aqui para acolher. Não importa a pessoa que chegar na nossa frente. E quando nós conseguir passar isso para as pessoas, com certeza elas vão confiar em nós. Posso confiar porque eu sei que ali tem ética profissional, porque ali tem acolhimento, tá? Então é muito importante a gente ser neutra. Não apoio nem esse, nem esse. Não defendo esse, nem esse. Se você defender sua cliente que tá cheia de dores, de queixas, de lamentação por causa de filho, por causa de marido, se você acolher ela com um ar de dó, com a sensação assim, poxa, realmente, concorda com ela, realmente, a senhora tem razão.
você vai entrar na dela e você não vai curar ela. Você precisa, assim, realmente, a situação que a senhora está passando realmente não é fácil, eu concordo que é difícil, mas nós vamos olhar e daí puxa a tua técnica e aplica a tua técnica, tá? Não pode ficar entrando na onda do paciente, do cliente. Quando você fizer isso de uma forma firme, segura, com uma, duas, essa uma ou duas vai começar a falar para todas as amigas, olha lá, dá para confiar lá. E aí é o boca a boca e elas vão trazer mais cliente para você, tá? E ser vista, você tem que ser vista, esse é o primeiro passo, você tem que aplicar a técnica em você e você tem que levar essa técnica na fala, nas expressões, você tem que levar isso pra frente, as pessoas têm que te ver. Tá, e aí? Essa pessoa veio até mim, essa pessoa chegou até mim, vamos pro próximo passo. Agora, eu já tenho minha clientela. Eu já divulguei, eu já falei pra todo mundo, eu já me auto-apliquei a técnica. As pessoas confiam em mim, as pessoas vêm de longe pra falar comigo, elas me ligam. Tá, você tem que entender que você precisa achar o gancho ali na conversa para falar com a cliente que não existe um milagre e que ela não vai se curar com uma única sessão. Olha, quanto tempo que a senhora está passando por isso? Então agora a gente tem que olhar vários pontos. Eu gosto muito de dar exemplos. Eu uso analogias, eu dou exemplos. Por exemplo, eu posso comentar ali que imagina que eu vou fazer uma faxina na sua casa. Eu não consigo fazer tudo em uma hora. Primeiro eu tenho que limpar um quarto, outro quarto, banheiro, e assim eu vou limpando peça por peça. Cada sessão é uma peça que a gente vai limpar. Imagina, você fala pra pessoa, você vai fazer um almoço. Você não coloca tudo dentro de uma panela. Mesmo que você vá fazer tudo numa panela só, vou fazer só um macarrão, vou fazer só uma galinhada, um carreteiro, um arroz, enfim. Mas mesmo assim, você tem que primeiro colocar um tempero, fazer uma coisa, fazer outra, depois você coloca água, enfim, tu vai fazendo. Tu não consegue fazer, tu precisa ter um passo a passo. Então, tu acha um jeito de falar com a cliente que ela precisa entender que tudo aquilo que ela trouxe para você de problema precisa ser resolvido um pouquinho de cada vez. Ela não dá conta em 1 hora de sessão, em 2 horas de sessão, não tem como fazer tudo. Então, eu posso fazer uma sessão avulsa? Eu posso, mas eu não garanto 100% do resultado. Porque o importante é a senhora, o senhor entender que a gente vai fazer uma coisa hoje, amanhã a gente faz outra, depois a gente faz outra. Eu costumo dizer assim, é um grande quebra-cabeça. A nossa vida é um grande quebra-cabeça. Nós vamos encaixar umas peças hoje, amanhã a gente encaixa outras, depois outras, depois outras. Lá pela 4ª, 5ª sessão a gente encaixou tudo e ficou tudo bem. Aí a cliente por si só ela vai pensar, eu preciso continuar. E aí tu já joga o valor. Olha, se fizer sessão avulso, por exemplo, não sei qual é a técnica que se aplica, qual é o preço que você cobra. Vamos dizer que a sessão avulso ela é R$200. Se você fechar no mínimo 4, eu posso deixar por 180. Então, você já está economizando por sessão. O que você acha? Então, você já negocia o preço. A pessoa vai fechar um pacote, porque daí... Aí entra outra coisa. O diferencial entre uma sessão e outra. Porque daí tu vai falar para cliente assim... Entre a primeira sessão e a segunda, aqui no meio... eu vou fazer um acompanhamento contigo, tá? Mesmo à distância, eu vou conversar com você pelo WhatsApp, eu vou te mandar uma meditação, eu vou fazer uma energia boa para sua casa. O terapeuta holístico, ele tem essa vantagem, explica para o cliente que tem essa conexão à distância, que você pode fazer uma energia para casa do cliente.
Ah, seu marido tá te estressando, fica tranquila que nesse processo aqui de acompanhamento eu consigo mandar uma energia para ele ficar mais calmo, mais tranquilo. Eu vou te ensinar a fazer um banho de ervas, eu vou te ensinar usar, né, algumas músicas, algumas coisas legais dentro de casa, umas plantas. Aí de repente você pode estar pensando, Elisete, mas eu não sei fazer isso. Mas você pode aprender. Porque se você só sabe fazer arroz e feijão, de repente chega uma visita na sua casa e você precisa fazer um macarrão, tu não vai saber fazer. E se não tem arroz, o que tu faz para substituir o arroz? E de repente, não tem feijão, o que você faz para substituir o feijão? Nós como terapeutas, nós não precisamos ter um monte de diploma acumulado, não precisa ter um monte de curso. Mas no mínimo, 2, 3. Se você só tem um, eu sugiro que você procure entender a necessidade de saber fazer algo a mais. Fazer o que você oferece para o seu cliente de diferente que as outras terapeutas na sua cidade não oferecem. Você precisa ter pelo menos mais uma ou outra coisa para fazer. Sabe assim, a gente não pode, uma vez eu vi uma mensagem, não lembro dizer de quem agora, que falou assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se você tropeçar, você cai e quebra tudo, você fica sem. Então, tenha pelo menos 2 ou 3 cestas. Não precisa ter um monte de teoria, porque não adianta nada um monte de teoria e não pôr em prática. Mas pelo menos 2 ou 3. Porque, olha, eu tenho, vou falar o meu exemplo, eu tenho ali, acho que 10 certificados. Eu só aplico 3, 4, porque eu me envolvo com as aulas, com as alunas, acaba que a aplicação de teoria, de técnica mesmo é poucas. Só que daí, eu continuo de vez em quando dando uma olhada na apostila, dando uma revisada. Por quê? Inclusive, essa semana que vem eu vou começar a colocar no meu Instagram algumas coisas que mostrem todo o meu trabalho para vocês ir conhecendo. E aí, nesse movimento, se por acaso eu vejo que a cliente não gosta da técnica da constelação, eu não vou perder a cliente, porque eu vou oferecer um Theta Healer e vai desbloquear ela do mesmo jeito. Uma técnica, por mais completa que ela seja, ela não é a única boa, as outras também são. Se de repente a cliente tá ali, não gosta do reiki, essa energia aqui, vai suas mãos na minha cabeça, Mari, não quero reiki. Mas eu tô com uma dor de cabeça, um zunido no ouvido, o que pode fazer aqui que não seja reiki? Cone hindu, né, Mari? Fazer um cone. Então, assim, quando o cliente chega até você e você tem o que oferecer, ele não precisa procurar outra na cidade, porque ele tem tudo contigo. E você consegue fazer essa energia no intervalo, à distância. Eu não sei se vocês têm 2, 3 técnicas, mas fica aí uma sugestão. A semana que vem, eu vou começar a divulgar aí que eu vou fazer um curso de reiki, que eu tô com várias alunas interessadas em fazer o reiki 1 e 2, tá? E para vocês que estão aqui, vai ser um precinho bem, só mesmo o valor do certificado e do correio que eu preciso mandar para vocês, tá? Não vai... O curso, aqui na minha cidade, ele varia de 600, 700, 800 reais. O nível 2 é 1.000, 800, 1.000. Eu vou cobrar aí no máximo 100 reais para vocês, tá? Para fazer o curso do reiki, porque é uma opção que você vai ter para oferecer a mais pro seu cliente, tá? Então, quem me segue, quem me acompanha, vocês que estão aqui se dedicando esse tempo aqui comigo, confiando no meu trabalho, eu vou fazer esse presente para vocês, tá? Fiquem atentas lá no Instagram, que essa semana eu vou começar a postar lá algumas coisas aí pra gente poder ter algo a mais para apresentar. Um exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Nossa conversa hoje para atrair clientes e para fazer com que o cliente valorize seu trabalho. E aí, as duas coisas. É bonito, né?
O cliente chega até você e ele quer ver a tua técnica, coisa mais linda do mundo, que você apresenta aquele trabalho maravilhoso. Só que aí é a cobertura do bolo. Aquela confeiteira maravilhosa que fez aquele bolo perfeito. Você falou da sua técnica perfeitamente. Cara, a melhor do mundo. Eu vou fazer constelação com a Elisete, porque a Elisete soube falar tudo sobre constelação. Só que quando ela vem e entra no campo, será que o que está por dentro dessa cobertura também é bom? Então, assim, você tem o conhecimento da teoria, você tem todo o movimento que é a cobertura, é o que o cliente olha e fica encantado. Mas e o que tem por dentro? O que tu oferece? Só a massa de bolo simples ou tem recheios? Você coloca lá só um tipo de recheio na massa do bolo ou você coloca muitos recheios? Qual é o recheio do seu bolo? Porque o teu cliente, ele tem que chegar pela beleza que você atrai, da propaganda que você faz, da expressão que você mostra pro cliente, que você brilha ao falar da sua técnica, que você é a terapia em pessoa, andando na rua, você expressa tudo aquilo que eu já falei. E quando ele chega até você, e quando ele vai degustar a terapia, quando ele vai degustar o bolo, ele vai ver que o que tem por dentro, o recheio, é ainda muito mais bonito, ainda é muito melhor do que o que ele estava vendo por fora. E o que você tem por dentro? Dentro do que você sabe fazer, o que você tem por dentro? Tu tem uma energia de reiki para oferecer, tu tem uma sabedoria para falar que é importante tomar um chazinho antes de dormir. Que orientação tu vai passar para aquela mulher que tá desesperada? Então, assim, ou para aquele homem que tá preocupado com a família. Às vezes, olha só um pouquinho aqui. Oi. Às vezes a gente como é que eu posso dizer assim? A gente olha para a pessoa e a pessoa, tudo que ela mais está precisando é um abraço. Às vezes não é a nossa técnica terapêutica. Às vezes é uma amizade, às vezes é um carinho, às vezes é um abraço. Mas aí, não sou psicóloga, não posso dar conselho. Mas você não tem braço para abraçar? Tem. Então, assim, é por isso que eu digo que não precisa só ouvir o cliente. Porque às vezes o cliente não quer só desabafar. Isso que fala assim, o cliente precisa desabafar com o terapeuta. Às vezes ele não quer só desabafar. Ele quer ir para casa dizendo, minha terapeuta me deu esse conselho. Eu não tava sabendo o que fazer, mas ela me ajudou. Sabe? Claro que tu não pode ficar mandando na vida das pessoas. É como eu já falei antes, tem que ser neutra. Eu não posso dar minha opinião. Olha, eu vou te dar um conselho. Você tem que fazer assim, assim. Tá errado, gente. Eu vou te dar um conselho. Analisa a situação. Olha o porquê que aquela pessoa fez isso com você. Eu tenho que falar pra ela observar, pra ela refletir. Eu tenho que deixar ela tranquila que se caso ela precisar, ela pode me ligar. Eu tenho que dizer pra ela, fica tranquila que à noite quando você for dormir, eu vou mandar uma energia de reiki à distância pra você. Eu vou fazer uma meditação guiada e vou mandar pra você. Mas eu não sei fazer. Fica tranquila que quando você ser minha aluna, você vai ganhar aí 30, 40 meditações e com essas você aprende a fazer as suas. Eu ensino você a fazer, tá? Fica tranquila que isso é o de menos, é facinho de aprender. No próprio curso de reiki, que é esse que eu falei, que vai ser, no máximo aí, eu acredito que uns R$100, eu vou fazer o cálculo aí certinho do certificado, que é só pelo valor do certificado que eu vou cobrar, tá? É só o valor do certificado e da despesa de mandar ele para sua casa. Então, esse curso de reiki, ele também fala muito dessa questão do sentir a sua essência, do respirar fundo, do sentir dentro de você, a meditação, a calma, tudo isso tá dentro de nós. Só que as pessoas com estresse, com a correria do dia a dia, elas não conseguem ver isso. Só que daí, o que acontece? Nós precisamos, como terapeutas, como profissionais, ter a nossa neutralidade para não ficar
concordando com aquele estresse todo. A pessoa chega te falando um monte de coisa e tu vai concordar com ela. Pode até dar uma concordadinha só pra conectar, mas depois tu tem que falar pra ela que tem o outro lado da moeda também e tal, e contornar a situação. Como que eu vou saber fazer tudo isso? Fazendo uma mentoria, fazendo um curso, estudando, lendo, além da técnica que você aplica. Porque a aplicação de uma técnica, por exemplo, eu tenho mesa quântica, mesa radiônica, constelação, que é os bonequinhos. Vou pegar esses 2 exemplos. A gente aprende a usar o material, usar a técnica, mas aprender a lidar com a situação que aquilo envolve, a gente não aprende no dia do curso. Como que a gente aprende isso? Trocando informações com colegas, conversando com amigas, formando grupos assim como a gente está formando. É nesses grupos que a gente vai falando, desabafando e que a gente vai tirando dúvida e vai aprendendo a como lidar com essa situação. E o curso do Reiki, ele é um aliado muito bom para isso. Eu sempre falo que a melhor coisa que eu fiz foi ter feito o Reiki como primeira ferramenta. Por quê? O Reiki, todas as técnicas que você pensar em aplicar, você vai aplicar Reiki mesmo sem saber o Reiki. Por quê? Você não trabalha com energia. Você trabalha com conexão mental da pessoa. Tu tá mexendo com o chakra coronário. O chakra coronário tem que equilibrar com o Reiki. Você senta do lado da pessoa, você fica olhando para a pessoa, você fica vibrando. É um fluxo de energia que fica entre você e a pessoa. Esse fluxo de energia se chama Reiki. Só que como você não tem o símbolo que te protege, você pega a dor do cliente. O Reiki, ela é uma técnica que é um escudo de proteção. Porque quando a gente se faz o símbolo do Reiki, eles têm vários símbolos, né? Eu faço o símbolo do Reiki na minha frente, é como se eu coloque, sabe, quando tem essas questão de policial, de guerra, de coisa assim, que eles seguram um escudo de proteção assim na frente. O símbolo do Reiki é como se fosse esse escudo de proteção, tá? E esse escudo e daí você atende o cliente, troca energia, ajuda o cliente, mas não pega a energia negativa, não do cliente, nem do ambiente, nem do lugar onde você vai. Aquela pessoa que acha que é uma esponja, que fica pegando tudo. Quando tem o símbolo do Reiki impregnado dentro dela, isso não acontece. Tá? Então, por isso que o Reiki eu considero assim que qualquer tipo de técnica que envolve energia, você precisa ter essa carapuça, sabe? Esse capuz, essa capa chamada Reiki, que é a proteção que o fundador nos deu aí pra gente não ficar com o problema do outro. O que é do outro é do outro. Conseguir ser neutra, conseguir saber como lidar com uma situação difícil quando o cliente chega até nós. Tá? Então, por isso que é muito importante. E é exatamente por saber dessa importância que eu tô oferecendo dessa forma tão simbólica e praticamente gratuita. É só pelo valor do custo mesmo, tá bom? Meninas, eu não vou começar ter o que oferecer a mais, já falei. Gente, eu tô olhando aqui, eu nem vou entrar no outro assunto que eu tinha anotado aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas a gente vai ter outras oportunidades, tá bom? Eu vou pedir para vocês ligar os microfones, quem quiser fazer pergunta, não entendeu, quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Temos aí uns minutos, eu anoto aqui, registro as perguntas aqui. E se não der tempo de eu responder aqui, eu respondo lá no grupo do WhatsApp depois. Tudo bem? Quem quiser não entender, eu falei muito rápido, correndo para ver se dava tempo. Mas, ficou dúvidas? Perguntas? Aline, Cláudia, Mari. Oi, Josi. Se alguém quiser, nós temos 10 minutos para vocês ver o que tá te incomodando, o que te atrapalha, do que eu falei e que você pensa assim, isso eu ainda não faço, isso tudo eu já sabia, né? De repente eu falei aqui coisas que vocês já sabiam. Eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, mas eu tava num encontro de mulheres e era para terminar às 18
e só terminam agora. Ai, tudo bem, sem problema. Depois a gente conversa, tá? Então, eu vou encerrar a gravação, mas aqui nós vamos continuar, tá? Vou encerrar a gravação e aí, por favor, vamos abrir as perguntas que ainda tá em tempo pra gente conversar mais um pouco, tá bom? Pode me perguntar.